Nossa igreja tem um coração missionário. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber que a religiosidade, ela geralmente produz a seguinte pergunta no coração das pessoas: mas e eu? E a minha vontade, e a minha bênção, e o que eu quero, e o que precisa ser feito para mim, e o meu conforto, e o meu reconhecimento? A gente via isso muito nos fariseus, eles queriam a atenção para eles queriam as honras para eles. A religiosidade produz essa pergunta: mas e eu? O Evangelho produz a seguinte pergunta: mas e o outro? E quem não recebeu o Evangelho ainda? E quem não conheceu a Cristo ainda? E os países que estão se afastando cada vez mais do Evangelho, talvez a Europa como um continente que já foi o berço do protestantismo e do evangelismo no mundo, se tornando cada vez mais um continente pós-cristão. E o Evangelho produz a seguinte pergunta: mas e o outro? O que eu posso fazer para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho? O que eu posso fazer para que o mesmo Jesus que mudou a minha história seja conhecido por eles e possa então mudar a história deles também? Por isso que a gente vê, mesmo como a gente viu no momento agora do ofertório, às vezes com alguns desafios aqui nossos, isso não muda o nosso coração quanto ao nosso empenho em Senegal, República Dominicana, Haiti, Luxemburgo, Espanha, Portugal, porque nós reconhecemos que a mensagem do Evangelho precisa ser pregada, que há almas sedentas pelo Evangelho. E nós nos alegramos com o privilégio de poder fazer parte disso, de poder fazer parte da missão do Senhor. Muito bem, isso foi só um parênteses. E que alegria, domingo de batismo. Já estou até de olho ali no José, que daqui a pouco eu vou jogar você na água, rapaz, vai ser bom demais, vai ser bênção. Ansioso demais. Gente, dias de batismo são dias tão felizes e é tão maravilhoso ver pessoas confirmando a sua decisão por Cristo e dizendo o seguinte: olha, Jesus mudou a minha história, porque, gente, batismo é isso. Batismo é uma manifestação externa de algo que já aconteceu internamente. Jesus já mudou a história deles, Jesus já mudou a sua história, já foram salvos, já foram alcançados, lavados pelo sangue de Jesus, e agora, diante dessa igreja, diante de seus familiares, diante de seus amigos, estão declarando o que já aconteceu dentro deles, dizendo: olha, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, eu realmente morri com Cristo para a minha vida antiga. Eu tenho uma nova vida em Cristo hoje. E eu quero testemunhar disso para todo mundo que estiver ao redor. Então já estou ansioso aqui, animado demais para daqui a pouquinho, quando tivermos o momento dos batismos. Mas é um dia de festa e extremamente alegre. Eu queria já te convidar para abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Trazem algumas orientações extremamente importantes para a nossa caminhada com Cristo e para o desenvolvimento da nossa maturidade cristã. Eu queria compartilhar um pouco com vocês. Tem um desafio da palavra de Deus para a gente hoje e tenho certeza que o Senhor tem algo especial para nós. Vamos lá? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz o seguinte: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, preste atenção, versículo 5, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque estas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até aqui. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai.
que ela encontre terreno fértil no nosso coração, leva o nosso pensamento cativo ao teu trono de glória, Senhor, e que a nossa atenção esteja voltada para o Senhor, que, ó Pai, deixemos todas as distrações para fora, Senhor, e que possamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. O Senhor é quem tem as palavras de vida eterna, é o Senhor que queremos ouvir. Abrimos nosso coração a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós acabamos de cantar uma música sobre graça, e é maravilhoso, porque eu não tinha combinado isso com o Calori na escolha do repertório, mas a ordem das músicas, e principalmente esta música, estando aqui ao final, encaixou perfeitamente com o que nós vamos falar, porque realmente a salvação é pela graça de Deus. Existe um presente, um convite de Deus, da sua graça, para que nós sejamos alcançados pelo amor de Deus, para que o amor de Deus seja derramado sobre nós. Só que o trabalho da graça de Deus, ele não termina, e a ação de Deus em nós não termina na nossa conversão, no simplesmente aceitei Jesus, batizei, legal, acabou, está aqui, está tudo pronto, não tem mais nada a ser feito. Nós estamos salvos, a nossa salvação está garantida, nós vamos para o céu. Mas a nossa caminhada com Cristo, ela passa por um processo de amadurecimento diário, de conhecimento e de revelação do Senhor e de aprofundamento, que nos leva cada vez mais perto do Senhor e que molda o nosso caráter à semelhança de Cristo. Eu me lembro que, algum tempo atrás, eu fui com alguns amigos, a gente conseguiu um Tesla com todas as funcionalidades abertas, com full autopilot, um piloto automático completo, e aí a gente foi fazer uma viagem rápida até Daytona para experimentar, para ver como é que era, e fomos, isso faz um tempo já, e a gente foi, ligamos o piloto automático e ficamos vendo lá. Rapaz, no começo foi interessante, porque aí virava a rua, o volante virava sozinho, voltava para o outro lado, foi divertido, gosto demais de tecnologia, então para mim ainda foi mais legal, e aí tinha um jeitinho lá que você não precisava nem botar a mão no volante, foi que foi, e a gente foi indo. E paramos só para carregar, fizemos a viagem, depois voltamos também, tranquilo, e que praticidade, eu gosto demais principalmente quando a tecnologia traz esse tipo de facilidade. Quando a gente olha, por exemplo, agora os avanços com inteligência artificial, uma série de atividades que a gente precisava gastar bastante tempo fazendo, preparando o roteiro de viagem, pesquisando, comparando, ou até algumas atividades. Hoje a inteligência artificial faz isso rapidinho para você, me monta um roteiro de X dias para tal lugar, e pesquisa junto, vai para cá, e está tudo pronto. Existem algumas outras inteligências que você já vai, então cria uma entidade virtual aqui, um funcionário virtual aqui, o outro aqui que vai ter essa função e eles vão interagindo e vão trabalhando e produzindo, agentes virtuais. Tem uma série de funcionalidades que simplificam e que automatizam uma série de atividades que às vezes a gente gastava bastante tempo. Uma coisa que para mim era sempre eu não gostava de fazer, ainda mais quando estava na empresa, era a ata de reunião. A gente tem uma lá que a gente usa, que ela entra na reunião junto com a gente, já ouve tudo que a gente está falando, já faz ali toda a organização, já bota as ações de cada um, e com uma boa confiabilidade ele simplifica muito. E tem muita coisa que é fácil hoje de fazer com os avanços que a gente tem. O ponto é que, muitas vezes, a gente acaba transportando esse princípio de automação, de simplicidade, de facilidade para a nossa vida cristã, e a gente quer rodar a nossa vida cristã no automático. Então, eu conheci a Jesus, eu aceitei a Jesus, eu me batizei, eu vou à igreja de tempo em tempo para dar aquela recarregada, carregar a bateria, e eu sigo com a minha vida, e eu sigo com a minha semana, e deixa quieto, o que Deus quiser fazer, Ele faz, mas eu sou assim mesmo, e vamos em frente, e a gente toca a nossa vida no automático. E o texto que a gente acabou de ler, eu quis frisar muito o versículo 5, porque ele diz o seguinte, olha, vocês vão ter que colocar todo o seu empenho no desenvolvimento de algumas características que o Senhor nos chamou a desenvolver para que nós possamos ser frutíferos no reino de Deus, no conhecimento de Cristo. E parte, então, da nossa caminhada cristã envolve empenho no desenvolvimento dessas características. O ponto que a gente precisa entender é que a gente não está falando aqui de salvação por obras, a gente não está falando aqui sobre eu tenho que fazer essas coisas para ser aceito por Deus. Mas a grande questão é que a graça de Deus, ela tira de nós realmente todo e qualquer mérito. Eu gosto muito da frase, se não me engano, o Luciano Subirá que usa. Ela tira de nós o mérito, mas ela não elimina o esforço. Existe uma contrapartida nossa, aquilo que foi derramado sobre nós. O apóstolo Pedro, ele começa deixando claro o seguinte, olha, vocês já receberam em Cristo tudo
o que vocês precisam para uma vida completa e para uma vida de piedade, uma vida que honra e agrada a Deus. Então isso é muito importante, porque quando a gente fala que realmente não é por obras, a gente não está falando de salvação por obras, isso já está claro aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, você já recebeu tudo o que você precisa para viver a vontade de Deus pelo conhecimento de Cristo. Então, se você conhece a Cristo, você tem todos os suprimentos necessários para caminhar na presença de Deus e para que você tenha uma vida completa. Isso é especialmente importante na cultura dos nossos dias, que é uma cultura de insatisfação, de insuficiência. Está sempre faltando alguma coisa. Ah, mas se eu tivesse, mas quando eu tiver isso, quando eu tiver o meu green card, quando Deus resolver esse problema aqui para mim, quando Ele trouxer essa cura, quando Ele trabalhar nessa área, quando Ele resolver esse problema aqui para mim, ou quando Ele me der esta bênção que eu estou pedindo e procurando, aí eu vou ser feliz. E a gente vai colocando condições como essas. O ponto é o seguinte: para quem Jesus não é suficiente, nada vai ser suficiente. Então, quando a gente começa a empurrar essas outras coisas... Fui eu aqui, né? De novo. Hoje eu estou dando trabalho aqui com esse microfone. Pronto, melhorou. Quando a gente começa a colocar essas outras condições, a gente está tirando o foco de entender que em Cristo nós temos tudo e há para nós disponível tudo o que nós precisamos para uma vida completa. Eu posso viver uma vida completa e feliz, ainda que Deus não tenha respondido à oração que eu tenho feito há alguns anos. Eu posso ter uma vida completa e feliz em Cristo, ainda que eu esteja lutando com uma situação na minha vida que tem sido extremamente desafiadora. Eu posso ter uma vida completa e feliz em Cristo por quem Ele é, porque em Cristo Deus já me deu tudo o que eu preciso. Há em Cristo um suprimento infinito de graça, provisão, cuidado, força, direcionamento, para que eu possa viver cada um dos meus dias em comunhão com Deus, me desviando do pecado e vivendo uma vida completa, plena, feliz. Eu gosto de uma frase que eu ouvi, se eu não me engano, vi no livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Ele fala a respeito de quando Jesus estava fazendo seus milagres. Não é que ele estava operando o sobrenatural, ele estava trazendo a naturalidade, algo que estava fora do plano de Deus. Ele estava tornando ao natural algo que havia sido distorcido pela corrupção do pecado. Em Jesus nós temos tudo o que precisamos. Em Jesus a plenitude, e é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Ele diz, olha, nós temos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, esse é Jesus. E por meio delas, por meio da glória e virtude de Jesus, da bondade do caráter de Cristo, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nós sejamos coparticipantes da natureza divina, ou seja, para que pela presença do Espírito Santo em nós sejamos cada dia mais moldados à semelhança do caráter de Cristo, para que nós então possamos ser um com Ele. Às vezes nós olhamos para as promessas de Deus e nós as colocamos no lugar de dizer, não, mas Deus prometeu. Então Ele prometeu a minha bênção, Ele prometeu a minha prosperidade, Ele prometeu o meu conforto. E a gente começa a usar as promessas como formas de dizer que Deus vai ter que fazer as coisas que eu quero, para que Ele vá cumprir as minhas vontades. Mas as promessas de Deus, aqui nas Escrituras, elas têm um objetivo principal, que é o que está aqui. E não me entenda mal, Deus sim se alegra em nos abençoar. Quantos aqui não podem ter testemunhos de situações que Deus trabalhou na sua vida? Algumas vezes até que, eu não sei vocês, já tive experiência que eu falei, nossa, seria tão legal se isso acontecesse. E aí eu vi a mão de Deus indo e fazendo, Deus se alegra em abençoar. Esse não é o problema, o ponto principal é o seguinte, o que Deus prometeu é que Ele quer restaurar em nós aquilo que foi perdido lá no Éden. Ele quer formar em nós o caráter de Cristo, nos livrar do domínio do pecado e nos levar a um relacionamento de comunhão com Ele, para que a gente possa caminhar com Ele todos os dias, para que a gente possa ser moldado e a cada dia mais nos aprofundar em um relacionamento com Ele, ser transformados à semelhança de Cristo. E aí, sabendo que a gente tem esse tesouro infindável de promessas e de provisão da parte de Deus em Cristo, sabendo que em Jesus há todos os recursos que nós precisamos para qualquer que seja a situação, nós podemos recorrer a Ele, nós podemos buscar nele a provisão que nós precisamos, seja no momento mais doloroso, seja no momento mais alegre, há nele resposta e provisão. Não adianta nada a gente ter algo de grande valor que fica guardado numa gaveta. Não adianta você ter, eu lembro, esses dias eu estava vendo, existia um mercado muito valorizado de
colecionadores de tênis especializados, tênis caros, principalmente tênis da Nike, os Jordans. E eu estava vendo, alguns já foram vendidos e leiloados a mais de alguns milhões de dólares. Já teve tênis vendido. Teve um par que foi vendido, teve uns pé, que o outro acho que já foi embora. Tinha um pé que foi vendido acho que por $900 mil, alguma coisa assim. Um tênis bem antigo, específico e com todo... tem um motivo do porquê ele é valorizado. Mas a grande questão é a seguinte, muitos desses tênis, se eles ficam muito tempo parados, tênis, geralmente essas solas de borracha, se elas ficam muito tempo paradas e não tem ação mecânica da compressão de você andar e fazer uso do calçado, o que acontece é que com o tempo elas ressecam, elas esfarelam. Então, quantas vezes vários vídeos de influencers pegando um tênis caríssimo, vai passar o dedo na sola, ela desmancha. Porque aquilo ficou parado, não foi usado, e aquilo que tinha talvez grande valor foi perdido porque não foi usado. E o que a gente precisa entender é que existe um tesouro infindável de graça e provisão e poder na parte do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, e que nós somos convidados e nessa noite desafiados a colocar em prática, a fazer uso disso nas nossas vidas. Parte da nossa caminhada cristã é um exercício consciente de colocar o nosso empenho em pegar essa provisão da dispensa que Deus abriu para a gente, e disse, está tudo aqui para vocês, e começar a colocar em prática nas nossas vidas. E o apóstolo Pedro dá uma lista para a gente de características, de habilidades, de virtudes que precisam ser desenvolvidas em nós. E ao desenvolvê-las, nós podemos fazer uso dos recursos que há em Cristo Jesus para a nossa vida diária e para que nós sejamos transformados a cada dia na semelhança de Cristo. A grande questão é que não se trata novamente sobre méritos, mas se trata em fazer uso daquilo que já está disponível para mim e para você. Então o apóstolo Pedro veio aqui para a gente e diz o seguinte, olha, estão reunindo, no versículo 5, reunindo todos os seus esforços, concentrando todos os seus esforços. Acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. A gente vai começar a construir uma parede aqui com alguns tijolos. A base de tudo isso é a fé. E realmente, como nós falamos, e voltando para Efésios 2, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, o primeiro ponto, a base de tudo isso é a fé. É a nossa fé em Cristo, é a fé nas promessas de Deus, é a fé em quem Deus é. Sobre esse alicerce, sobre esse fundamento, a gente coloca o primeiro tijolo. E o primeiro tijolo é a virtude. A minha fé em Cristo precisa produzir em mim um caráter diferente. Eu preciso olhar para as Escrituras e para o padrão moral que Deus estabelece, tendo Jesus como minha referência de caráter, e avaliar a minha vida e dizer o seguinte, será que a minha vida diária tem refletido o caráter de Jesus? Será que quando eu assumo um compromisso e eu digo, não, eu vou, conta comigo, eu estou lá, eu realmente vou? Se eu assumo uma escala de ministério, eu me programo para estar lá. Se eu me combino algo com alguém, se eu digo, não, se você precisar, eu estou lá, eu te ajudo. Será que a minha forma de tratar as pessoas tem refletido a justiça do caráter de Jesus? Será que a minha forma de tratar as pessoas tem refletido o amor de Jesus e tem refletido a forma misericordiosa com que Jesus tratou os outros? Eu tenho tratado as pessoas com justiça? Eu tenho conduzido os meus negócios com honestidade? Existe em mim um caráter diferente, uma excelência de caráter moral, de moralidade, que reflete não a moralidade do mundo em que a gente vive, mas reflete o padrão moral de Deus que diz, olha, não tenta colocar a sua vontade em primeiro lugar, mas considera a vontade dos outros em primeiro lugar. Considere os outros importantes também, não é só sobre você. Olha, trate com justiça, fale a verdade, não mente não. Não tem espaço para meia verdade, mentirinha branca, não tem essa, gente. Não tem espaço só para dar uma curvada na moral, não. Se a palavra de Deus define esse padrão para a minha forma de comportamento, para a minha retidão moral, para o meu caráter, eu preciso refletir o caráter de Cristo. E o convite das Escrituras para nós hoje é fazer uma autoavaliação de quais desses tijolinhos que a gente vai colocar aqui precisam, talvez, de um ajuste, talvez está faltando um reboco ali, talvez está precisando reforçar. E a gente recebe o convite da palavra, talvez a gente precise reavaliar o nosso padrão moral aos olhos das Escrituras. Nós temos vivido de acordo com o padrão moral da palavra de Deus, ou nós temos cedido às pressões da moral do mundo em que nós vivemos. Eu aprovo o que Cristo aprova,
Eu não aprovo o que Cristo não aprova. Seguindo, ele diz o seguinte: agora que a gente já falou desse tijolinho da virtude, desse padrão de caráter, vamos botar mais um tijolinho aí nessa parede. Ele diz o seguinte: olha, a virtude você acrescenta o conhecimento. Sabe por quê? Para a gente como cristãos não existe aquela frase, mas eu não sabia. Nós não usamos ela de desculpa, pelo contrário, existe uma intencionalidade nossa, um empenho nosso, em buscar nos aprofundar ainda mais em quem Cristo é, na palavra de Deus, em conhecê-lo mais. Nós reunimos o nosso empenho em conhecê-lo, em crescer em conhecimento. Isso significa que eu vou ter que, em alguns momentos, empenhar meu tempo e fazer uma escolha. Talvez eu não vou assistir aquele episódio da série que eu estou de olho, que saiu agora, porque eu vou passar lendo mais 2 capítulos da Bíblia. Talvez eu vou empenhar um tempo que eu estaria fazendo alguma outra coisa, que é legítima, que não é pecado, que não tem problema nenhum, mas que eu estou empenhando o meu tempo e a minha vontade porque eu quero conhecer mais, porque eu quero mais de Cristo. Então eu vou participar, eu vim aos cultos de domingo, bênção demais, mas eu vou também no TDV, porque lá eu vou rever e discutir aquilo que eu aprendi no domingo. Eu vou participar de um tempo de mesa, aproveitando, quem aqui já participou de um tempo de mesa, de um discipulado, já foi? Se você ainda não foi, quem foi pode testemunhar. Foi bênção ou não foi? Bom demais. Aí, boa. Obrigado, pessoal lá de Deus, deu uma força ali também. E aí, você sabe o quanto isso impactou a sua vida, e quanto isso abençoa quem vai ser discipulado e quem discipula também. Então, se você ainda não participou, nos procure, se envolva no tempo de mesa, se aprofunde. O discipulado é um tempo em que nós passamos algumas semanas marcando alguns cafés para a gente discutir pontos fundamentais da fé cristã. Isso desenvolve a tua caminhada com Jesus, isso te aprofunda. O Senhor prepara um tempo tão especial e a gente vai procurar, e tem tantos outros materiais e recursos que a gente pode indicar para vocês. A internet hoje em dia é terra de ninguém, gente. Tem coisa muito boa e tem coisa que não presta. Deu voz para muita gente que vale a pena ser ouvida e deu voz para muita gente que tinha que ficar quieto. Só que a grande questão é o seguinte: a gente tem uma série de conteúdos, de cursos, de tantas coisas que a gente pode te indicar. Se você está sedento, se você quer conhecer mais de Cristo, nos procure e fale. Só que isso envolve um empenho, de eu vou ter que priorizar isso na minha semana, de eu vou ter que separar tempo para isso, eu vou ter que separar tempo para Cristo. Eu vou ter que separar tempo para me aprofundar no conhecimento de Cristo, para conhecê-lo mais, para buscá-lo mais. E ele diz agora que a gente já falou sobre o conhecimento, a gente vai adicionar mais um tijolinho que chama domínio próprio. E esse às vezes dói falar nele. Principalmente porque eu gosto muito de falar do domínio próprio, porque o domínio próprio ele aparece lá em Gálatas 5 como um fruto do Espírito. Isso significa que é algo que a presença do Espírito Santo em nós, conforme nós avançamos no nosso relacionamento com Jesus, conforme nós o conhecemos mais, o Espírito Santo nos produz em nós domínio próprio, ele nos dá poder para dominar os nossos impulsos e para que nós não sejamos escravos das nossas vontades, escravos dos nossos olhos, escravos da nossa cobiça, mas que nós possamos dizer não ao pecado. A questão é o seguinte: existe um ato voluntário em botar o domínio próprio em prática. Então Deus, em Cristo, você pode receber domínio próprio. E há a provisão de domínio próprio para que você não seja dominado pelos teus impulsos, pela tua forma de reagir, pela forma de tratar as pessoas. Às vezes a gente usa tanto temperamento como um argumento para isso. Não, mas meu temperamento é assim mesmo, eu sou desse jeito. E a gente esquece de que há em Cristo a provisão que a gente precisa para que pelo poder do Espírito Santo nosso temperamento seja dominado. Para que pelo poder do Espírito Santo nós possamos sim dizer não ao pecado, sim dizer não àqueles impulsos que nos levam a viver distantes da presença de Deus. Só que o domínio próprio não diz respeito só às coisas ilegítimas, como pecado, como vícios, mas ele diz também respeito a coisas que podem ser legítimas, que podem parecer legítimas, mas que estão tomando tempo ou proporção nas nossas vidas que não deveriam tomar. Talvez tempo demais em algum tipo de atividade que tem te roubado tempo com a tua família, tempo com tempo com o Senhor, tempo em oração. Quantas vezes Deus já me chamou a atenção? Um exemplo que eu dou, eu sempre falo, eu gosto de imagem, de série, de filme. Se tem alguma coisa que tem uma história muito complexa ali, com uma série de desdobramentos, um monte de reviravolta, aquilo me prende. E os abençoados ainda fazem aquelas séries que acaba o episódio, você não sabe se morreu, se não morreu, o que vai acontecer, se explodiu, se não explodiu. E aí, eu fico vendo um episódio atrás do outro. Quantas vezes Deus já não chegou para mim e falou assim: legal essa série, hein? Pô. Mas, vamos ler um pouquinho da Bíblia?
Vamos orar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho? Porque oração é isso, gente, é uma conversa com Deus. Então tá, legal demais, mas vamos orar um pouquinho? Vamos ler a Bíblia, vamos passar tempo juntos? E às vezes sim, a gente cede todo o nosso empenho, a gente coloca todo o nosso empenho em coisas muito legítimas, que são boas, e a gente não coloca empenho nenhum no nosso tempo com o Senhor. E a gente não controla a gente não domina os nossos impulsos, aquilo que nos interessa tem todo o nosso tempo e atenção. E às vezes a gente vai deixando Cristo e o nosso tempo com Deus um pouquinho de lado. E o ponto é que o domínio próprio ele entra também não só nas coisas grandes, mas nas coisas pequenas também, porque muitas vezes o problema não são as grandes coisas, as grandes propostas, as grandes tentações. O problema são aquelas pequenas concessões que a gente faz. Que a gente fala, não, isso aqui não tem problema. Sabe aquela fagulhinha que começa a acender dentro do teu coração algo que não devia estar lá? Talvez uma conversa, uma mensagem, algo que você conversou com alguém, um olhar, um segundo olhar, tempo que você tem dedicado a algumas coisas que tem produzido no teu coração sentimentos e vontades que não deveriam estar lá. E o domínio próprio é o que vai te dizer o seguinte, amigão, corta isso aí já, vamos cortar já. Eu exercito o meu domínio próprio cortando a coisa pela raiz, antes que ela cresça, antes que ela floresça, antes que o pecado possa conceber dentro do meu coração. Então eu começo nas coisas. É por isso que, por exemplo, uma das coisas quando a gente aconselha, quando eu estou aconselhando jovens adultos, uma das coisas que a gente fala, cara, você está namorando, você não vai ficar sozinho com o teu namorado ou com a tua namorada na casa dele ou na casa dela. Vocês não vão passar tempo sozinhos. Não, porque a gente é crente, a gente segura. Não, mas, cara, esquece. Você vigia. Você quer viver em santidade, um relacionamento em santidade, então você não faz pequenas concessões no tempo em que vocês passam juntos, ou na sua forma de tratá-la, na sua forma de tocar um ao outro, na sua forma de se relacionar um com o outro, porque você sabe que ali é só ladeira abaixo. Você está brincando na beira do precipício. Dali escorregou, foi embora, gente. Então a gente fala muito disso, você não se preocupa com as grandes, você não se preocupa só com as grandes tentações e propostas. Você olha nas pequenas coisas que podem ser ciladas e você se domina e você está disposto a dizer, eu vou dizer não para essa vontade aqui que eu tenho, e eu vou dizer não para isso que eu quero, porque isso pode me gerar um inconveniente, mas eu sei que existe algo muito melhor em Cristo e que dizer não para essas coisas aqui, talvez abrir mão de algo que pode ser interessante ou que eu goste, isso não tem comparação com aquilo que eu estou evitando e com aquilo que eu estou me guardando, e com aquilo que eu vou poder experimentar em Cristo, quando eu tiro essas distrações, quando eu tiro oportunidades de pecado, e quando eu começo a me concentrar em Cristo. O problema é que às vezes a gente se torna escravo da nossa vontade. E não é só do pecado, às vezes a gente não vigia na nossa alimentação, às vezes a gente não vigia no nosso descanso, às vezes a gente não vigia no nosso cuidado com a nossa saúde, e a gente é dominado por tantas outras coisas, mas a gente não cuida do que é importante. E a gente precisa estar atento. E a gente precisa dominar, muitas vezes dominar o nosso cardápio, que a gente tem se alimentado. E eu falo isso porque eu gosto de comer demais, gente. Eu gosto de comer tudo que não presta. Então, sou o primeiro a entrar na fila aqui e dizer, Senhor, o Senhor tem trabalhado nisso, porque é desafiador. E quantas outras coisas que nós precisamos estar atentos para que nós não sejamos dominados pelos nossos impulsos, mas há em Cristo provisão suficiente para que nós não sejamos dominados pelo pecado, para que nós não sejamos dominados pela nossa vontade, mas para que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. E aí ele diz o seguinte, olha, agora que a gente adicionou o tijolinho do domínio próprio, vamos botar mais um tijolinho em cima? É o tijolinho da perseverança. Porque se você tem domínio próprio para dizer não a algumas coisas, você também tem o domínio próprio de dizer o seguinte, eu vou em frente mais um pouquinho. Não vou parar aqui não. Quando a gente está, é a frase que a gente tem mais medo de ouvir quando a gente está treinando lá, tem um grupo de pastores que a gente treina, a gente fala, vai que tem mais uma, já está morrendo na última repetição do exercício. Não, vai que tem mais uma, e geralmente tem mesmo. E vai, e a gente faz o exercício, e você cresce, você se desenvolve, mas a grande questão, perseverança, é seguir em frente, mesmo quando tudo está dizendo para você, para, acabou, já deu, esquece, Deus não vai resolver essa história. A única voz que nós ouvimos é a voz do Senhor, é a voz do Espírito Santo. Mas perseverança, ela é uma decisão também. Existe em Cristo todos os recursos para que você possa perseverar, mas você tem que esticar a mão e dizer o seguinte, tá bom, Senhor Jesus, eu vou perseverar, me ajuda, me dá força, me capacita.
Eu preciso de ajuda. Senhor, eu não consigo perseverar, mas eu sei que o Senhor me fortalece, então eu vou em frente. E Jesus está lá com você e está dizendo, vamos que eu estou contigo, vai, não vou te deixar sozinho nessa. Mas nós precisamos tomar a decisão de perseverar. A perseverança é outra área que talvez nós precisamos desenvolver. E talvez o Espírito Santo já tenha falado com você, conforme a gente avança nesses tijolinhos aí que a gente está colocando. Algumas áreas que precisam de desenvolvimento. E é o que nós estamos vendo aqui, o próximo que a gente está falando aqui é perseverança. Será que a gente tem perseverado? Ou será que quando as coisas ficam difíceis, a gente está pronto para parar, para abandonar? A gente escolheu seguir a Cristo, a gente escolheu caminhar com Jesus, e está indo bênção, tudo bem, e aí as perseguições começam a chegar, as dores começam a vir, eu começo a ter que abrir mão de algumas coisas, aí o que eu faço? Senhor Jesus, está difícil. Não pode ser. Não, parei, acabou. E aí eu começo a fazer concessões e abrir mão daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Creia, persevere, confie no Senhor e siga em frente, vá adiante, continua caminhando, vá em frente. Senhor, repreende toda a pressão de que vai acabar agora, Senhor. Em nome de Jesus. Cadê? Vamos lá. Mas vai acabar, está quase. Quando está quase, falta mais uma meia hora ainda. Brincadeira. Vamos lá. Mas a grande questão é a seguinte, perseverança, perseverar, seguir em frente, continuar mesmo quando nós sentimos que não temos forças, existe em Cristo provisão. E aquele que prometeu é fiel para cumprir, então não desanima, não para, segue em frente. Cristo não te desamparou, Ele não te abandonou, Ele está ali disponível. E há nele a provisão que você precisa para ir em frente, seja qual for a situação. Porque aquele que te chamou é fiel para cumprir. Mas esteja atento a seguir na direção que Ele te mandou caminhar. Porque às vezes a gente quer perseverar na direção de algo que Jesus não falou para a gente fazer. E aí a gente fica tentando abrir uma porta que Ele fechou. Então, esteja atento à voz do Espírito Santo. E aí ele segue, agora que você adicionou, então, a perseverança, entenda que em Cristo eu já tenho tudo que eu necessito, então eu posso perseverar, eu posso caminhar em frente. Agora que já adicionou a perseverança, adicione a piedade, mais um tijolinho. Quando a gente fala de piedade, a gente está falando de devoção a Deus, de uma vida que busca honrar a Deus e conhecê-lo mais e passar mais tempo com Ele. A diferença de piedade para virtude é que enquanto virtude é uma excelência de caráter moral, é praticar o padrão de caráter que a Bíblia nos ensina, piedade é orientar toda a nossa vida para que ela produza glória ao nome de Jesus. Elas estão conectadas, elas estão relacionadas, mas piedade significa, Senhor, a minha vida é tua. Então como é que eu posso te honrar no meu trabalho, nos meus negócios, nas minhas amizades, na minha forma de tratar as pessoas, na minha família, como as minhas decisões e onde eu invisto os meus recursos e o que eu faço com aquilo que o Senhor tem me confiado, como isso pode trazer glória ao teu nome. E é orientar a minha vida para que a minha vida traga glória ao nome de Jesus, é viver uma vida de obediência, de devoção. A minha vida é uma oferta ao Senhor. E ele diz agora que você acrescentou também a piedade. Vamos avaliando, gente, como é que essas características têm sido desenvolvidas na nossa vida. Porque ele está dizendo aqui, olha, é uma decisão consciente, você tem que botar o teu empenho aí. E ele chega, agora você vai desenvolver mais um tijolinho, que chama fraternidade. Amor fraternal. Amor com os teus irmãos. Que é o que a gente está vivendo aqui. Que é o que a gente vive nos nossos TDVs, que é o que a gente vive nos discipulados, nos tempos de mesa, que é o que a gente vive nos Men-Ups, no Vida Coffee. Por isso que é tão importante participar desses momentos de comunhão do corpo. A gente precisa intencionalmente desenvolver vínculos com os nossos irmãos em Cristo aqui, com a nossa comunidade de fé, com a igreja onde nós resolvemos chamar de casa. E o batismo, ele simboliza isso também. Quando eu me batizo aqui na Vida Church, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu aceitei a Cristo, Cristo é meu Senhor, e eu quero fazer essa confissão nessa igreja, porque é essa igreja que eu escolho para fazer parte dela, para ser a minha família. Não significa que mudei de igreja e tenho que me batizar de novo. Não, gente, batismo é um só. A questão é a seguinte, uma vez que eu aceitei a Cristo, eu vou me batizar na igreja que eu escolhi para ser a minha casa. E lá para eu criar relacionamento como uma família mesmo. E é isso que nós somos chamados, e isso significa que a gente vai ter que fazer um exercício voluntário de amar o nosso irmãozinho. Quando está tudo bem, e aquele irmãozinho que a gente gosta dele, que a gente gosta dela, e que trata a gente bem, que é legal com a gente, que a gente tem uma boa amizade, mas também com aquele irmãozinho que não merece muito, ou com aquele irmãozinho que dá trabalho, ou com aquele irmãozinho que pisou no calo, que não foi legal. Porque o amor que o Senhor Jesus nos ensina não é um sentimento meramente, porque a gente vive numa cultura que é tudo sentimento, eu estou sentindo que eu devo. Não, gente, sentimento ele muda dependendo do que você comeu ontem à noite.
Sentimento muda de acordo com o teu estado físico, de quanto você dormiu ou não. O que vem com o sentimento vai embora tão rápido quanto veio com o sentimento. A questão é que o amor que Jesus ensina é uma decisão. Eu escolho amar o meu irmão em Cristo, então eu escolho tratá-lo com respeito, com bondade, fazer por ele ou por ela o que eu gostaria que fizessem por mim, respeitar, cuidar, botar as necessidades dele ou dela em primeiro lugar, me colocar numa posição de servir o meu irmão ou minha irmã, ao invés de ficar perguntando, e eu, e a minha vontade, e o que eu quero? Perguntar, como é que eu posso servir ao meu irmão? Como é que eu posso servir a minha irmã? A gente sabe que a gente não está falando de se colocar numa situação de exploração ou de permitir que alguém faça mal a você. A gente não está falando sobre isso, até porque não é isso que é esperar num ambiente como esse. Mas assim, se colocar na posição de dizer, eu escolho amar os meus irmãos, eu escolho servir aos meus irmãos, eu escolho manifestar amor aos meus irmãos, de acordo com o que Cristo manifestou, estando disposto a me doar e a servir, e a tratar os outros com respeito, bondade, como eu gostaria de ser tratado. E aí Pedro chega no último, que é a coroa de toda essa série de virtudes, de características, ele diz, e por fim adiciona o último tijolinho aí, para o acabamento, principal, o amor. De novo, não o amor como um sentimento, o amor como uma decisão. Não só pelos da igreja, não só pelos meus irmãos, não só por quem concorda comigo, mas pelos de fora também, por quem pensa diferente, por quem tem um estilo de vida diferente do meu, quem tem valores diferentes dos meus. Uma decisão de tratar a todos com amor, de manifestar o amor de Cristo através de nós. Eu fiz recentemente um casamento aqui, e foi o primeiro casamento que eu fiz nos Estados Unidos, já tinha feito alguns no Brasil, mas foi interessante que nós naturalmente passamos pelo texto de 1 Coríntios 13, e como a gente vê que cada descrição do que é o amor é uma descrição de uma atitude, de uma decisão, de uma escolha em abrir mão do seu próprio eu para colocar o outro em evidência, para oferecer algo ao outro. O amor que Jesus nos chama é isso, o amor a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a você mesmo. O amor como uma atitude, como uma decisão de agir de forma bondosa, benigna, respeitosa e de forma de compartilhar o amor de Deus. O que às vezes a gente, no inglês, a gente vai falar do tough love. Algumas vezes você vai precisar ser sincero. E amar não simplesmente pela tua forma de, não como uma forma simplesmente de agradar ou bajular, não, mas como de dizer quando é necessário o que precisa ser dito. Caso a gente tenha empenho em desenvolver essas características, e a gente precisa entender, eu estou quase acabando, agora é de verdade. A gente precisa entender o seguinte, Pedro não está falando de excelência 100% em cada uma dessas características, aí a tua vida está em ordem. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, se essas características estiverem presentes e aumentando, ou seja, se elas existirem em vocês, se vocês estiverem se empenhando em desenvolvê-las, em crescer nessas características, vocês vão experimentar de alguns frutos. Ele diz, olha, vocês não vão ficar infrutíferos, nem inativos no conhecimento de Jesus. E um pouquinho mais para frente ele vai dizer, e se a gente se empenhar nisso, a gente não vai tropeçar ao longo do caminho, a gente não vai se desviar dos caminhos do Senhor. O que ele está falando não é de 100% em todos os itens, ele está dizendo o seguinte, olha, é um trabalho constante de desenvolvimento. De a cada dia olhar para o seu coração e dizer, como é que eu estou no quesito de fé? Eu tenho crido e confiado nas promessas de Jesus? Como é que está a minha virtude, meu caráter, minha forma de tratar os outros, meu caráter, meu padrão moral? Eu tenho tido domínio próprio, eu tenho buscado conhecer mais o Senhor, eu tenho perseverado, eu tenho vivido uma vida de piedade, ou seja, uma vida que traz glória ao nome de Jesus. Quando as pessoas descobrem que eu sou cristão, isso dá um aleluia ou dá um vixe? Sabe aquele vixe, esse é crente? O que tem produzido as pessoas saberem que eu conheço a Cristo? Minha vida tem sido guiada pelos meus impulsos ou pelo domínio próprio? E talvez, se você fizer um diagnóstico muito sincero e estiver atento à voz do Espírito Santo, você vai perceber que tem algumas áreas e algumas dessas virtudes que estão legais, que estão bênção, que você tem vivido algo hoje que é muito melhor do que o que você viveu ontem. Mas algumas dessas virtudes estão precisando de polimento. Talvez algum desses tijolinhos aí está precisando de reboco, está precisando ser tratado ali. Está precisando de um pouquinho de cuidado. E o Espírito Santo talvez nos trouxe nessa noite aqui para nos mostrar quais são essas áreas, para dizer, olha, eu tenho muito mais para que você possa viver. Plenitude, de alegria, de provisão, de graça, de cuidado. Existe na minha presença provisão ilimitada
para que você viva uma vida plena, mas para que você possa experimentar, você precisa pegar esses recursos e aplicá-los nessa área aqui. Talvez você precise dedicar mais tempo para conhecer o Senhor, para se aprofundar. Gente, essa história, aquele mau uso que fazem do texto bíblico que diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica, então não precisa estudar a Bíblia. Isso aí não é de Deus não, gente. Não é isso, é uma má interpretação do texto bíblico. A questão é a seguinte, será que a gente tem nos empenhado em conhecer o Senhor? A gente tem empenhado em construir amor fraternal, em ter tempo de comunhão juntos, participado de momentos como TDVs, como tantas outras coisas, como oportunidades que nós temos de criar comunhão? Quais são as áreas que o Espírito Santo tem falado com você que precisam de tratamento? Que talvez ele deseje te dizer, olha, eu quero te ajudar a fazer isso. Não é algo que ele vai te dizer, ó, resolve aí. Vai lá, dá seus pulos. Não, ele está te dizendo o seguinte, olha, eu estou aqui com você. Eu gosto de usar o exemplo, ele é o coach no time de futebol, ou é o coach durante os treinos que está ali com você dizendo o seguinte, olha, eu te ajudo a levantar, vai. Eu não estou aqui para te desclassificar, eu estou aqui para te ajudar a seguir em frente. Vamos. E ele talvez te trouxe hoje para um diagnóstico de quais dessas áreas precisam de desenvolvimento hoje. Entenda que a gente vai precisar desenvolver elas o resto da vida. A gente vai continuar desenvolvendo elas todos os dias. Mas saiba que a nossa vida cristã não foi feita para que a gente viva no piloto automático. Não, está nas mãos de Deus. Sabe aquele conceito da hipergraça? De não, mas Deus já sabe quem eu sou. Jesus já morreu na cruz pelos meus pecados, pelos que eu já fiz e ainda pelos que eu vou vir a fazer. Então Deus sabe, Ele sabe como eu sou coitadinho. Então está tudo bem. Existe um empenho pessoal. Não para ser aceito por Deus, mas porque eu já fui aceito por Deus. E dizer, Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Eu quero me aprofundar na Tua presença. Eu quero acessar esses recursos infinitos que existem na Tua presença, para que eu possa viver uma vida plena e uma vida de piedade, uma vida que honra o Teu nome, uma vida de santidade, para que eu possa experimentar das Tuas maravilhosas promessas e tenha em mim formado o caráter de Cristo. Foi para isso que nós fomos chamados. O propósito de Deus em nós é formar o caráter de Cristo em nós. Ele diz, olha, se vocês forem diligentes em desenvolver essas virtudes, as consequências são, vocês não vão ficar infrutíferos, nem inativos no conhecimento de Cristo. Talvez alguns de nós estejamos experimentando um momento de não ver frutos na nossa caminhada com Cristo, de não frutificar, porque a gente tem sido negligente com algumas dessas virtudes aqui. A gente não tem colocado nosso empenho em nos desenvolver nelas. E ele diz o seguinte também, olha, se vocês se empenharem em confirmar aquilo que Cristo já tem feito em vocês, através do seu empenho em honrar a Deus através dessas virtudes, vocês não vão desviar, vocês não vão começar a dar passos para a direita, sem perceber o caminho que vocês estão tomando e se afastar dos caminhos do Senhor, porque haverá diligência, porque haverá atenção, vocês estarão vigilantes, nós somos chamados à vigilância. De novo, não é sobre perfeição e impecabilidade, mas é sobre uma decisão consciente de dizer, o que estiver nas minhas mãos eu vou fazer, o que couber a mim eu vou fazer. Quando nós negligenciamos essas virtudes, o alerta do apóstolo Pedro é o seguinte, quem não tem essas coisas, não enxerga longe, tem pouca visão. Como a gente viu aqui, ele diz, olha, pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus pecados. Não desenvolver essas virtudes produzem em nós cegueira espiritual, deixar essas coisas para trás. Nos paralisa na nossa caminhada com Cristo. E eventualmente vai nos afastar daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Há em Cristo todos os recursos que eu e você precisamos para viver uma vida completa. Mas Cristo nos chamou para colocar o nosso empenho, reunir todas as nossas forças e caminhar em direção a Ele, dia a dia, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. E talvez ao longo desse tempo que passamos juntos e da leitura da palavra de Deus, o Senhor falou com você sobre algumas dessas áreas que talvez precisem de um polimento, que talvez precisem de tratamento. Ele falou comigo as minhas, e eu gostaria de te convidar a se colocar de pé para que a gente orasse juntos, para que a gente possa apresentar cada uma dessas áreas ao Senhor, e atender esse desafio do Senhor de reunir todo o nosso empenho, concentrando todos os nossos esforços, desenvolver a cada dia essas virtudes. De novo, não são obras, é simplesmente acessar algo que já está disponível para nós em Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença aqui conosco, e porque, Senhor, o Senhor tem nos levado a este texto,
E como é bom saber que temos em Cristo tudo o que precisamos, Senhor, que em Cristo as nossas vidas são completas. Que nossa felicidade não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas que em Cristo temos tudo o que necessitamos, ó Pai. Ah, Senhor, nós queremos pedir nessa noite que o Teu Espírito Santo testifique no nosso coração quais são as áreas em que nós temos, Senhor, negligenciado essas virtudes. Senhor, quais são as virtudes que precisam ser desenvolvidas, ó Pai? É fé, é virtude, Senhor, é domínio próprio, é piedade, é perseverança. Senhor, o que é que tem faltado, Senhor? O que é que nós não temos dado atenção? É conhecimento. Porque a Tua palavra diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quantas vezes nós estamos sofrendo na nossa caminhada cristã porque nós não Te conhecemos como deveríamos conhecer essa altura, como nós deveríamos conhecer no momento em que estamos. Senhor, nos mostra o que tem faltado, onde temos sido negligentes. E em nome de Jesus nós pedimos, ó Pai, nos ajuda, Senhor. Nos mostra o que precisamos fazer. Se é algo que precisamos abrir mão, vamos abrir. Se é algo que precisamos passar a fazer, vamos fazer, Senhor. Vamos buscar na Tua palavra os recursos e os direcionamentos, ó Pai, para poder nos aprofundar naquilo que precisamos, Senhor. Ah, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para nos levar a um novo nível de intimidade contigo, de conhecimento da Tua presença, a uma vida cristã plena e completa, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. E, ó Pai, quantos aqueles aqui comigo se comprometem, Senhor, a colocar todo o seu esforço e todo o seu empenho em desenvolver aquilo que nós fomos chamados para desenvolver, uma vida que honra o Teu nome, Senhor. Estando atento a essas características, Pai. Nós Te agradecemos e bendizemos o Teu nome, no bendito nome de Jesus. Amém. Amém, querido.